Guilherme, acho que conectando com a fala da Marô, eu queria que de repente você comentasse, né, sobre essa questão dos setores, né, além do financeiro, que estão com os holofotes aí para recebimento, articulação de capital, vou colocar dessa maneira, articulação de capital, articulação de investimento, como você tem observado isso dentro da experiência da RM. Bacana. Bom, acho que primeiro, assim, dizer que a agenda de finanças sustentáveis e de sustentabilidade é para todos os setores, tá? Acho que todos os setores têm condições de aproveitar isso, né, como um elemento de negócio, tá? De desenvolvimento de negócios. Claro que aí cada setor, né, vai ter seu lugar diferente nessa agenda, né? Então, tem setores que tipicamente acessam muito o mercado de capitais, né, emitem muitos títulos de dívida, né, então, por exemplo, o setor de energia, historicamente, até se a gente olha para os dados, né, de dívida sustentável, né, green bonds, green loans, esses mecanismos aí foram muito mobilizados por esse setor, né? Então, esse setor, o setor de energia, aí a gente está falando de geração de energias renováveis, transmissão e distribuição de energia elétrica também, é um setor que, tipicamente, ele traz um componente verde, né, ambiental, então isso facilita, e é um setor que acessa muito o mercado de capitais e também o mercado de crédito, né, capta muito aí com o Bradesco e com os pares, né, então é um setor que, historicamente, aproveitou muito essa agenda, né, e vai seguir aproveitando, né, à medida que a gente tenha demandas. Claro que dentro do setor a gente vai vendo mudanças, né, e mudanças que tem a ver também com o perfil do setor, né, a evolução do setor. Então, para trazer um exemplo aqui, a agenda de biocombustíveis, ela avançou bastante nos últimos anos, então a gente começou a ver cada vez mais também emissores de dívidas sustentáveis que são da agenda de biocombustíveis, pensando aí no segmento como um todo de energia, né? Se a gente olha para alguns outros setores que tipicamente demandam bastante capital de longo prazo, né, tem os outros segmentos de infraestrutura, saneamento, mobilidade, gestão de resíduos, a gente tem esses setores podendo também se posicionar para aproveitar essa agenda de finanças sustentáveis. Aí cada um, de novo, com a sua particularidade, né? O setor de saneamento, nos últimos anos, a gente teve o marco legal de saneamento no Brasil que estimulou a maior participação do setor privado. Qual foi o reflexo disso? Esse setor privado buscou capital, né, junto aos bancos, junto ao mercado de capitais, e aproveitou da sua posição ali de boas práticas sustentáveis, aí, claro, não são todas as empresas, né, mas aquelas empresas que conseguem se organizar bem para mostrar as evidências de impacto social e ambiental positivo, o que é natural no saneamento, essas empresas captaram e estão captando, né? Então, e certamente, cada vez mais as previsões aí do crescimento de operadores privados no saneamento aponta para seguir assim nos próximos anos, né? Enquanto também mobilidade e resíduos aí já são alguns outros setores de infraestrutura que têm menos apetite, né, a esse capital por questões ali inerentes ao setor, menor participação de setor privado em alguns casos, então esse é um outro aspecto falando de setores. Tem o agro, então a gente teve aqui o agro recentemente mencionado aqui anteriormente, e a gente não pode deixar, né? Então cerca de um quarto ou um terço do PIB, né, nacional ele está no agro. O Brasil traz soluções globais, né? A Marô estava explicando, né, da visão global, né, para o Brasil, e aí, bom, o mundo, né, tem desafio de soberania alimentar e tem desafios climáticos e de lidar com a perda da natureza, né? E aí o agro brasileiro consegue, né, ter boas práticas sustentáveis, né, agricultura de baixo carbono, integração, lavoura, pecuária, floresta, enfim, a agricultura tropical tem uma série de soluções em que o Brasil é pioneiro no mundo, então também é um setor que aproveitou, talvez tenha passado a aproveitar esse mercado de finanças sustentáveis mais recentemente, aí, há alguns anos já, tá? Mas pode certamente aproveitar cada vez mais, né? Então a gente viu o EcoInvest, que foi mencionado recentemente, tendo chamadas destinadas aí à agricultura, e o EcoInvest envolve tanto o capital público, capital privado dos bancos e atração de capital internacional, né? Então a gente vê com
como um setor aí, uma evidência de um setor que é ganhador e tem seu espaço nessa agenda de finanças sustentáveis. Tá? Então, diria que todos os setores têm seu espaço nessa agenda, cada um com as suas particularidades.